Olá, amigos, que Deus abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento humano, esteja na vida, no coração de cada um de vocês, tá certo? Com muito prazer, muita alegria, esse amigo que vos fala, pastor Hélio Góes, vem com toda a fé e com toda satisfação fazer um convite para os amigos, esse dia que nós estamos aí aguardando, esperando. Eu estou falando do domingo. Domingo vai ser um dia todo especial ali na nossa igreja, principalmente para as pessoas que estão enfrentando um problema muito sério de depressão. Ontem, na programação de ontem, eu falava aqui justamente falando um pouco sobre a depressão, este mal que está, afligindo a milhões de pessoas no mundo inteiro e, por que não dizer, também no nosso país. Eu falava até da pesquisa ontem, 11 milhões e meio de brasileiros sofrem de depressão. A cada 45 minutos no nosso país, uma pessoa dá cabo da sua própria vida. Ela pratica aí o suicídio, devido à depressão. E nós estamos nos preocupando com isso. Como ministro da Palavra de Deus, como pastor, isso tem me preocupado e eu creio que há muitos pregadores também, aqueles que zelam pelas suas ovelhas, pelo povo de Deus, por aqueles que estão sofrendo, pelas almas aflitas, estão se preocupando sim. E nesse domingo eu quero dizer para você, não só você que sofre com problema de depressão, e tem muitos que não querem admitir isso, que sofrem com problema de depressão, outros já estão sofrendo e acham que não é depressão. Eu quero convidar essas pessoas ou alguém da sua família que está passando por isso, para que você, nesse domingo, venha representar esse lar, se você não puder vir à igreja, essa pessoa não puder vir à igreja, mas você deve representá-la. E se essa pessoa da sua família puder vir, você puder levá-la à igreja, vai ser muito melhor ainda. Nesse domingo, estarei aí levantando um jejum. Já falei com alguns irmãos ali que comigo estão nessa luta espiritual, para que também durante essa semana a gente venha proclamar um jejum em prol dessas pessoas. Estarei às madrugadas, durante esses dias, às madrugadas, levantando e falando com Deus sobre esta reunião de domingo que nós vamos fazer às 8 horas da manhã, para ajudarmos essas pessoas a se levantarem. Ontem eu falava aqui do profeta Elias, um homem de Deus, que nem ele foi poupado dessa depressão. Claro, havia sobre ele uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande, e ele foi ameaçado na época pela Jezabel, foi ameaçado de morte, e diz a Bíblia que ele fugiu para o deserto a fim de poupar a sua vida, e lá no deserto ele ficou debaixo do pé de zimbro, né, que era um arbusto, mais ou menos entre 2,5 a 3 metros de altura, que dava esse pé de zimbro. Ele ficou ali na sombra, e debaixo do pé de zimbro ele começou a pedir a Deus para morrer. Ele disse: basta, Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. E ali ele pediu a Deus a morte. Veja que ponto chegou o profeta Elias. Ele não suportou. Eu fico imaginando quantas pessoas não estão nessa situação, pedindo a Deus para morrer. Outras estão aí se isolando dentro de casa, não sai mais, não tem ânimo para fazer coisa alguma, não tem ânimo para sair, para se divertir. Outras já perderam até o apetite, não querem nem comer. Tem pessoas que chegam, eu falava ontem, até não tomar banho. Coisa muito séria. Trabalhar, nem pensar. E tem pessoas até que criticam, acham que é frescura da parte da pessoa, que isso é besteira, só é ter força de vontade. E a gente sabe que a coisa é muito mais grave, não é bem por aí. E que não deixa de existir também uma força espiritual também agindo, do mal agindo na vida da pessoa. E isso não é só para se tratar com remédios, com psicólogos e psiquiatras, não. A ajuda espiritual, ela é muito importante
Elias, ele teve que ter essa intervenção de Deus. Deus enviou ali um anjo para que alimentasse Elias. Ele estava ali dormindo, desanimado, e assim fica muita gente. E o anjo deu para ele água e pão. Eu falava aqui, esses dois elementos é importante, a água e o pão. Mas não estou falando da água e o pão que nós comemos. Esse serve para o corpo físico. Estou falando de algo que vai fortalecer a sua alma, o seu espírito. A água representando aí o poder de Deus, o Espírito Santo, né? E também o pão, que representa a palavra de Deus. O pão que nos nutre, nos alimenta, nos fortalece. Então, como um anjo da igreja, que sou, porque a Bíblia diz que eu sou, lá em Apocalipse fala que o pastor é o anjo da igreja, eu quero dar para você esta água, este pão, alimentar você com a palavra de Deus. Ajudar você ou a sua família, alguém da sua família, a sair dessa situação. Porque esse dado no nosso país é muito, alarmante. Mais de 11 milhões e meio de pessoas sofrendo de depressão. De repente você está nessa situação, né? E precisa do amor de Deus, do poder de Deus na sua vida. Você está com a tristeza demasiada, angústia no seu coração, isso não passa. Vontade de chorar o tempo todo. Ah, pastor, isso já é passo da depressão? Sim, com certeza, meu irmão. Você precisa buscar se fortalecer em Deus, só que sozinho você não vai conseguir. Precisa que alguém ajude você, e Deus está me colocando aqui para ajudar você, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho. E nesse domingo, na nossa igreja, na Igreja Brasileira do Evangelho Pleno, às 8 horas da manhã, no nosso primeiro culto, eu estarei presente com todos vocês, estarei ali em jejum, clamando a Deus em seu favor e também trazendo a palavra de Deus para fortalecer você. Eu tenho certeza que Deus há de fazer, algo de maravilhoso. Elias, o anjo, veio a primeira vez, alimentou, depois ele veio a segunda vez. Veja que ele estava tão debilitado, tão fraco, desanimado, que precisou o anjo vir 2 vezes para ajudá-lo. E a pessoa, para sair da depressão, ela precisa dessa assistência espiritual, para que ela possa vencer de fato e verdade. Então não falte nesse domingo, estarei ungindo com óleo santo todas as pessoas que estão sofrendo de problema de depressão. Ou você, pastor, eu tenho uma pessoa em casa, né, mas ela não vai, eu já tentei, mas venha representar esta pessoa. Você vai orar por ela. Na hora da unção que eu fizer sobre você, você vai levar o seu pensamento nesta pessoa que está com esse problema. E se necessário for e você quiser, nós vamos fazer uma visita assim na sua casa para tentar conversar, para ajudar esta pessoa. Deus me colocou para isso, para ajudar aqueles que estão sofrendo. E eu quero ajudar você, tá certo? Mas é preciso você fazer aí então a sua parte. A nossa igreja é muito fácil para você que não conhece de achar a nossa igreja na Caxangá. Atenção, os amigos de Recife, Pernambuco. Se você vem sentido cidade Camaragibe, a nossa igreja fica depois do Golf Clube. Passando todo o muro do Golf Clube, mais na frente você vai encontrar do seu lado direito um comércio que vende produtos para aves, essas coisas, né? Multiaves, o nome dessa loja, Multiaves. Passou a Multiaves, mais na frente um pouco, do lado direito, você vai encontrar a nossa igreja. A igreja nossa fica colado com a Assembleia de Deus Nova de Paz. Não tem errado, fica bem em frente ao residencial Jardim Caxangá. Então, nesse domingo, se programe, compareça, porque Deus há de abençoar a sua vida, tá bom? Eu quero, nesse momento, trazer a palavra de Deus aos amigos, mas antes disso, você já pode começar aí escrever os seus nomes aí da sua família, porque no final do programa nós vamos invocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo a seu favor. Não esqueçam também de preparar, deixe preparado aí aquele copo com água, ou a garrafinha com água, como você queira aí, para compartilhar aí com toda a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abençoar, e Deus, com certeza, Ele vai honrar nossa fé, porque tudo que nós fazemos através da fé
Deus, Ele honra, Deus, Ele abençoa, tá certo? Então vamos, nesse momento, meditar na palavra de Deus. Eu gostaria, você que quiser me acompanhar, que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, né? Lucas capítulo 6, versículo 46. Eu falava hoje à noite na nossa igreja que tudo que a gente quer que Deus faça na nossa vida, Deus, Ele pode fazer e Ele quer fazer o melhor por nós. Eu não digo talvez tudo, mas uma boa parte dela. E isso só depende de uma coisa na nossa vida. Aí você pode perguntar, o que, pastor Hélio? Obediência a Deus. Deus, Ele fala desde o Velho Testamento ao Novo, de Gênesis a Apocalipse. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, o que Deus, Ele quer de mim e de você é só obediência, nos voltarmos para Ele. Porque não adianta, meu irmão, eu estar aqui pregando para você, não adianta também você estar dentro de um templo religioso, dentro de uma igreja, e tá ali os líderes espirituais pregando para você, ensinando, e você está negligenciando, e você não está dando ouvido, obedecendo aquilo que você tem recebido de Deus, da palavra dele. Quando nós fazemos isso, Deus, Ele não pode ser conosco, Ele não pode liberar a bênção dele sobre a nossa vida. Nós queremos tudo de Deus, mas não queremos nos assujeitar a Ele. E as coisas só acontecem ou passam a acontecer na nossa vida quando nós nos assujeitamos ao nosso Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46 em diante, Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Jesus, ele deixa bem claro aqui, ele faz uma pergunta: por que vocês têm chamado por mim, chamado por Deus, Senhor, 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 e não faz aquilo que eu tenho mandado vocês fazerem? Não faz aquilo que eu tenho ensinado, orientado a vocês fazerem. Eu fico imaginando quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, ouvindo, recebendo a palavra, e parece que a palavra de Deus entra no ouvido e sai no outro. Porque quando termina ali o culto e que ela vai embora para casa, no outro dia, ela continua com a mesma vida, com o mesmo linguajar, com os mesmos pensamentos contra a vontade de Deus, contrário à vontade de Deus, com as mesmas atitudes, as mesmas ações. E ela quer que Deus mude a vida dela, que faça alguma coisa, que as bênçãos aconteçam nos seus caminhos, na sua família. Meu irmão, isso não pode acontecer. Olha o que ele diz no versículo 47, ele diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, olha, duas coisas importantes. Ele fala aqui de três. Primeiro, nós temos que ir a Ele, a Deus. Muito bom. Mas ir a Deus ainda não é o suficiente para que algo aconteça na minha vida e na sua. Então, é importante ir a Deus. Depois ele diz assim: e que ouve as minhas palavras. O ouvir, importantíssimo. Mas ir a Deus e ouvir a palavra ainda não é o suficiente para que as coisas comecem a acontecer. Para que as bênçãos de Deus comecem a fazer parte da minha e da sua vida. Eu tenho que ir, eu tenho que ouvir, mas o mais importante é o terceiro. Ele diz assim, né? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui está a chave de tudo. É ouvir e praticar aquilo que Deus tem ensinado, orientado, mostrado. Quando a gente se mostra flexível à voz de Deus, meu irmão, naquele momento eu creio que Deus começa a dar ordem aos anjos dele, ao nosso respeito, ao meu, ao seu, ao nosso, para que as coisas comecem a mudar, as coisas comecem a clarear, para que a sua vida comece a ter uma mudança de fato e de verdade.
Então ele diz, quem vem a mim e ouve minhas palavras e pratica, ele diz assim, né? Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele diz assim, é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. A casa aqui que ele está se referindo, ele dá como exemplo de um construtor, de uma pessoa, de um homem que construiu uma casa. Mas a casa que Deus está se referindo aqui é a minha e a sua vida. A nossa vida, ela só vai ter estrutura verdadeiramente quando se tem uma base sólida, quando se tem um alicerce. Quando nós lançamos o alicerce desta casa, é construída ela em rocha. E rocha firme, em pedra, firme. E quem é a rocha? Aí você vai dizer, Jesus disse que ele é a pedra, é a rocha. Sim. Mas quando Jesus fala da rocha, da pedra, ele está se referindo a ele, a palavra, o verbo. Então a minha vida, ela só vai ter estrutura, base, quando tudo que eu faço é baseado na orientação de Deus, na palavra de Deus e nos seus conselhos. Se eu e você tomamos a atitude de fazermos tudo sem consultarmos, começamos a agir pelo impulso do nosso coração, segundo o que achamos, o achismo da vida, o que queremos, o que sentimos, eu senti no meu coração de fazer tal coisa, e nós não consultamos a Deus e vamos desprezando tudo que Deus diz, queridos, mais cedo ou mais tarde, toda essa estrutura que esta pessoa construiu vai desmoronar. Porque a gente vai ver aqui, diz que depois da casa construída, houve-se uma grande enchente, quer dizer, choveu muito, o rio ele transbordou, e quando houve uma enchente, aquelas águas veio com ímpeto, com força contra aquela casa. E olha o que diz aqui, né? E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Sabe o que eu entendo aqui? Esse rio que transbordou e que arrojou-se contra aquela casa, e a casa foi bem construída, o rio aí representa, sabe, os problemas que nós enfrentamos, as adversidades da vida. Todos nós enfrentamos e vamos enfrentar, tanto aqueles que ouvem a Deus como aqueles que não ouvem. Tanto aqueles que fazem a vontade de Deus, como aqueles que não fazem, vão passar por momentos de tribulações, diz a Bíblia. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A diferença é que aqueles que ouvem a Deus e a sua vida foi estruturada no conselho, na palavra de Deus, essas pessoas elas vão suportar e vão sair daquela situação. Porque o rio, quando arrojar contra aquela casa, vai chegar um momento que vai passar. E aquela casa vai se manter de pé. Porque houve uma estrutura, houve algo sólido, que é a palavra de Deus, que é eficaz, que é espírito, que é vida. E por ter sido bem construída, porque uma vida só é bem construída quando ela é através da palavra de Deus, a estrutura da palavra de Deus na nossa vida. Caso contrário, não adianta. Se nós estamos dentro da igreja ouvindo e não fazemos aquilo que Jesus manda ou pede, estamos nos enganando, enganando a nós mesmos. Nós queremos, como eu falei no início, tudo de Deus, mas não estamos fazendo nada para que esse Deus ele possa nos abençoar e as suas poderosas mãos estarem ao nosso favor. Olha o que ele diz depois, o versículo 49. Mas o que ouve e não pratica, veja que ambos ouviram. Diz aqui, tanto aquele que construiu sobre a rocha, como esse que constrói sobre a areia. Ambos ouviram a mesma palavra. Ambos construíram a casa. Quem olha assim de longe, poderia ver que a casa, digamos assim, o modelo mesmo, até a cor. Mas a única coisa que mostrava a diferença naquela casa não era o que estava aparente,
estava na base daquela casa. Estava ali no alicerce. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele diz, é igual aquele homem que construiu a sua casa sobre a terra sem alicerce. Construiu uma casa sem alicerce nenhum, logo da terra, do chão, começou a levantar a parede. Quer dizer, são pessoas preguiçosas, que não procuram edificar a sua vida solidamente, não procuram, buscar em Deus. São pessoas que querem as coisas com mais rapidez, com mais facilidade, quer vencer na vida buscando as coisas mais fáceis da vida. Só que tudo aquilo que a gente consegue com facilidade, com rapidez e de qualquer forma, sem ser dentro da palavra e vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, se perde-se também com facilidade. Diz que o mesmo rio que veio sobre aquela casa que foi construído na rocha, também veio sobre a casa que foi construída na areia. Mas olha a diferença. Ele diz aqui, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A ruína daquela casa ou daquela vida daquela pessoa foi grande. Perdeu-se tudo daquela casa, porque aquele rio saiu arrastando, levou tudo, não sobrou absolutamente nada. Espiritualmente falando, tem pessoas aí, se não tomar cuidado, vai ser uma ruína total. Ou seja, até a salvação ela vai perder se ela não parar para ouvir a Deus e fazer aquilo que Ele manda. Porque o desobediente, o ímpio, o final dele, diz a Bíblia, que é a condenação, o juízo eterno. Não tem escapatória. Então é preciso ouvirmos de fato e de verdade. Meu irmão, é preciso nos voltarmos para Deus. Às vezes tem a pessoa que ela está lá na igreja, ouve e pensa até que engana o pastor. Ninguém está sabendo. Nada escapa dos olhos de Deus. Deus, Ele conhece o teu íntimo, o nosso interior. Davi, ele fala lá no Salmo 32, se você quiser me acompanhar, Salmo 32, no versículo, eu vou ler a partir do versículo 2 para a gente entender, diz assim, bem-aventurado ou feliz, Feliz será, bem-aventurado o homem a quem não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. 3 diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi, ele disse, olha, enquanto eu calei, eu não confessei o meu pecado, eu fiquei caladinho lá, os meus ossos se envelheceram. E toda noite ali ele disse que ele gemia, o seu gemido. Por quê? A gente sabe que a estrutura do nosso corpo, que sustenta o nosso corpo, é o esqueleto, são os ossos. E ele disse, meus ossos se envelheceram. O que acontece quando a pessoa ela vai ficando velhinha, vai chegando à idade, como é que ficam nossos ossos? Ficam fracos, não é verdade? E aí a gente tem que tomar cuidado, às vezes qualquer queda, há fraturas, tem gente que tem até fratura exposta, porque os ossos estão fraquinhos. Espiritualmente falando, quando a gente acha que vai enganar a Deus, esconder as coisas, fazer do jeito que a gente quer, meu irmão, toda a estrutura da nossa vida desmorona. Não adianta. Não pense que ninguém engana a Deus, não. Davi disse, olha, enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram, ele diz aqui, Ele diz, porque a tua mão pesava noite e dia contra mim, e o meu vigor em sequidão. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Ele disse, não, eu não posso ficar com isso dentro de mim. Eu vou confessar a Deus que eu fiz de errado. Eu vou colocar para fora. E quando ele fez isso, ele foi sincero diante de Deus, que não adianta querer enganá-lo, porque Deus conhece e sabe todas as coisas, conhece o nosso deitar e levantar. Eis aqui, quando eu confessei,
ele diz aqui, né? Os meus pecados. E disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. E é verdade. Deve-se fazer isso enquanto você pode. Porque depois que nós fechamos os olhos para esse mundo, acabou toda a oportunidade que a gente tinha. Deve-se fazer isso enquanto se tem oportunidade. Ele diz assim: com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Olha que coisa maravilhosa. Então Davi lhe diz: quando as águas transbordarem, não vão atingir você. Lembra da casa que eu li lá? Acabei de ler com vocês no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas 6,46. Ele diz o quê? Que a pessoa que ouve e pratica é igual o homem que construiu sua casa na rocha, veio a enchente, o rio, veio contra aquela casa e não pôde abalar. Ele diz aqui agora: eu confessei, eu agora estou limpo diante de Deus, coração puro, as muitas águas não vão, ele diz aqui, de maneira nenhuma me afogarem. Não vão conseguir mais, né? Aqueles problemas não mais vai vencer você. A gente pode até passar por ele, mas não vamos ficar. Não vamos ser envergonhados, porque Deus há de nos honrar e o nosso galardão, com certeza, Deus vai entregar a mim a você. Aí diz aqui: com efeito, quando transbordares muitas águas, não te atingirão. Tu és o meu esconderijo, disse ele. Tu me preservas da tribulação e me cercas de quê? Alegres cantos de livramentos. Instruir-te-ei, diz o Senhor, e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas, diz o Senhor, te darei conselho. Não sejas como o cavalo e a mula. Olha isso aqui, preste bem atenção. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Muito sofrimento. Aquela pessoa que não ouve, não guarda, não obedece, não se assujeita a Deus. Está dentro da casa de Deus ouvindo, não está nem aí, não quer nem obedecer. Empurrando com a barriga. Brincando de servir a Deus, de ser crente, não é por aí. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Glória a Deus. O que confia em Deus, a misericórdia o assistirá. No Salmo 23, lá no finalzinho, diz assim, ele fala, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E é verdade. O 11 diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exaltai vós todos, que sois retos de coração. Então, meu irmão, é preciso nos inclinarmos a Deus. Não adianta estarmos Senhor, Senhor Jesus e tal. Não adianta na igreja estar repreendido mal, estar repreendido Satanás, sai o mal. Não adianta estar dizendo o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E do outro lado, desprezando a palavra de Deus. É perda de tempo. Você está enganando a sua própria vida. Você não vai poder vencer desse jeito. Mas quando nós nos voltamos e passamos a ouvir, estamos estruturando a nossa vida em lugar sólido, nessa rocha firme que chama-se Jesus Cristo na sua palavra. Pode vir os rios, pode vir o que for, nada vai abalar a tua fé. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Ele disse: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele fala: nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nada pode, absolutamente nada. Ele tinha uma estrutura, ele tinha uma base. Tem cristão aí que não pode passar um aperreiozinho pequenininho que já está desmaiando, já está desistindo, já está saindo da presença de Deus. O que é isso? Falta de estrutura espiritual, falta de aprender a buscar em Deus. Então, queridos, guarde essa palavra no seu coração, para quando você clamar Senhor, Senhor, Deus ele possa te ouvir, ele possa dizer para você: eis-me aqui, meu filho, eis-me aqui, minha filha, fale, porque eu estou te escutando. Que maravilha!
saber que a nossa oração, a nossa voz vai ser ouvida por nosso Deus, o nosso clamor. Então, guarde no seu coração. E eu quero reforçar esse convite para este domingo, não fique de fora. Esse convite não é só para as pessoas que estão com problema de depressão. Eu vou orar especialmente por essas pessoas, por todos, mas especialmente pelas pessoas que estão com problema de depressão na família, na sua vida, né? Para que Deus ele venha abençoar de uma forma grandiosa, toda especial. Vou orar por todos os tipos de problema, mas especialmente por essas pessoas, porque eu não posso ficar de braços encruzados vendo o diabo destruindo a humanidade, vendo as pessoas, né, o maligno agindo até no meio do povo de Deus e a gente sem fazer nada. Temos que fazer alguma coisa assim. Então, domingo, 8 horas da manhã, Avenida Caxangá, 5482, eu guardo aí a sua presença em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu ler aqui o nome de algumas pessoas que estão participando conosco nesta noite. Glória a Deus. Eu vejo aqui muita gente. A Leandra, né? Vamos orar também aí pela Leandra, com problema também aí de depressão. Isso mesmo, vamos orar. Também a irmã Anita e família que está ligadinho conosco, a Dayana, também vamos orar. Também o Valdivino, também com problema depressivo, também vamos orar em nome de Jesus. A Ana Paula e a Ana Kelly também vamos orar por elas. A Luzia Engino também em família. A Gilvana e também a Isabelle. Vamos orar também pela irmã Edilene, também o seu esposo e toda a sua família, toda a sua casa. A Cida lá em Natal também, toda a casa dela, família. A irmã Edilene Pinheiro também, vamos orar também, problema de depressão, também vamos orar. A Ana Paula também, problema de depressão. Muita gente aí, é aquilo que eu tenho falado aqui, não é à toa que Deus me usou para falar esses dias sobre isso. Também pelo João Beato, né? A Maria também, João Beato, o Dionísio também, Rubem, né? Vamos também orar pela Regina Carlos, a Carla, o Cristian e o Binho também vamos orar, em nome de Jesus. O João, o Pedro, também a Cláudia, a Maria também vamos orar, problema de saúde. Mirtes também, ela pede aí oração pela família e também pelo casamento. E por a Jéssica Cristina também. A Edilene Santos também pede oração pelo seu filho, vamos orar e por toda a sua casa em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Mandar um abraço aí também para todos os irmãos ligadinhos conosco aí, né? A irmã Edilene Pinheiro, a Mirtes, tem mais gente aqui, né? O Egemar e o João Beato, o José Claudemir, o Daniel Pacheco, a Cida Mendes, o pastor Josafá também, Deus abençoe. Também a irmã Anitta e o seu Demar também. A Roseli, né? O Eliésio Barros, Carlos Henrique, o Daniel Ferreira e a Vânia Freitas, todos que estão ligadinhos. E desde já quero agradecer pela sua audiência. E olha, compartilhe com seus amigos aí do Facebook. Dê o seu like, nós precisamos também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos também aí o nosso canal aí no YouTube, que é a Igreja Brasileira do Evangelho Pleno, tá? Você pode dar ali o like, se inscrever também, compartilhar. E quem não tem ainda o endereço aí do nosso Instagram, anote aí, é @PastorHélioGóes, né? Nós vamos começar também a gravar algumas mensagens. Eu soube até que pode pegar até as mensagens nossas que já temos gravado aí no Facebook e passar para o Instagram aí, que vai ser muito bom para que as pessoas possam participar aí. Vamos orar, vamos falar com Deus. Agora chegou o momento importante. Você já preparou aquele copo com água para nós falarmos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Está aqui o meu, já preparei. Pegue o seu, a sua garrafa com água. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Senhor de toda a glória, Deus eterno, é no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que invocamos nesse momento, Pai, o Teu santo poder. E eu creio, Senhor, que o Senhor há de tocar em cada uma dessas pessoas que estão agora nesse momento ligada conosco,
através das redes sociais nesse momento, Pai. Aonde quer que esteja chegando a minha voz, a nossa programação, Palavra de Vida, que verdadeiramente chegue a vida do Senhor em cada uma dessas pessoas. Toca, meu Deus, nesta pessoa, aqueles que estão com problema de depressão, aqueles que estão enfermos, doentes, oprimidos, angustiados, com coração cheio de mágoa, de tristeza. Espírito Santo, o Senhor conhece o interior de cada um de nós. Faz uma limpeza, Pai. Arranca esta dor, essa angústia, essa depressão, este mal que tem escravizado esta pessoa, que não deixa essa pessoa se levantar, que não deixa essa pessoa ser feliz, meu Senhor. Paralisa, querido Deus, toda ação de Satanás agora, toda a força do mal que tiver sobre esta vida, todo espírito de doença, de enfermidade que estiver assolando a vida desta pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. Eu digo, mal que ouve a minha voz, sai desta família, sai desta casa, sai destas pessoas agora. Todo e qualquer mal, toda e qualquer enfermidade, eu repreendo, porque está escrito, pela chaga de Cristo já fomos sarados. Eu não te aceito, mal. O teu cativeiro já passou, o teu jugo já foi despedaçado por causa da unção do nosso Deus, que agora opera sobre estas vidas. Pai querido, abençoe este lar, esta família, traga paz, alegria, harmonia, que acima de tudo o amor do Senhor predomine e domine cada coração. Querido Deus, que a tua prosperidade venha reinar nesta casa. Abençoe este pai de família, esta mãe de família, esse microempresário, esse empresário, esse profissional liberal. Prospere tudo que ele fizer. Aonde ele colocar as mãos, ele venha lograr bom êxito do Senhor. Ele venha ter sucesso. Abre portas, cria oportunidades. Abre teu bom tesouro os céus e que bênçãos sem medida sejam derramadas sobre esta vida. Pai, consagre este copo com água, derramando do teu poder e da tua unção, não só este que está em minhas mãos, mas também os que estão nas mãos dessas pessoas. A garrafa, o copo com água, coloca, meu Deus, do teu bálsamo santo e sagrado, e quando nós dela bebermos, que recebamos a força física e espiritual, a cura, o milagre que nós queremos aconteça na nossa vida, no nome de Jesus, e quem crê que possa dizer bem forte, amém e amém, diga graças a Deus. Juntos, vamos beber esta água. Graças a Deus, compartilhe aí com as pessoas da sua família desta água também, seus filhos, dê um pouquinho para beber, isso, e creia que é um bálsamo do nosso Deus na tua vida, tá bom? Estamos chegando aos momentos finais da nossa programação, prometendo voltar amanhã às 22 horas, e a irmã Betânia entrou ainda já no finalzinho. Um abraço aí para a irmã Betânia, que sempre também está ligadinho conosco. Amanhã às 22 horas estamos de volta, se o nosso Pai eterno permitir, no nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, beijo no coração de vocês, até amanhã, se Deus quiser.